Oi pessoal, bom dia! Nós fazemos parte da pesquisa Narrativas Latino-Americanas, uma construção a partir das bienais que está vinculada ao LANA, Laboratório de Narrativas em Arquitetura do PROARC UFRJ. O grupo é coordenado pela professora Ana Paula Polizio e composto pela mestranda do PROARC Mariana Moretson e pelos alunos de iniciação científica Aline Spargoli, Bruno Lima, Giovanna Pape, João Pedro Pina, Júlia Grangeiro, Rodney Montesso, Tiago Soares, Vinícius Soares e Wesley Neves, com colaboração da arquiteta Ravisia Velar. Nossa pesquisa, iniciada em abril de 2020, parte da percepção de que a arquitetura produzida na América Latina vem recebendo bastante destaque no cenário internacional nas últimas 2 décadas. Seja através de bienais de arquitetura, das premiações, das distinções ou ainda através do destaque que essas produções têm tido junto a grandes instituições de arte e arquitetura pelo mundo, como a organização de mostras e exposições que têm movimentado multidões e dado muita visibilidade a essas obras e arquitetos. Então, algumas perguntas perpassam a nossa pesquisa. O que se entende por América Latina? Que arquiteturas se produzem nesse contexto? Estariam elas produzindo algum sentido de unidade? Entendemos que essas perguntas se tornam transitórias à medida que a própria noção de América Latina deve ser, ela mesma, reformulada a todo instante. O que definiria, então, a América Latina? Seriam as línguas faladas, sua geografia, seus processos históricos, sua colonialidade? Ou ainda, o que nos dizem as próprias fronteiras existentes nos mapas? Seria possível entender esse complexo território a partir de suas arquiteturas? De fato, são muitas perguntas, mas nos parece que há na produção contemporânea da América Latina algo que chama a atenção de críticos e curadores ao redor do mundo, e cabe-nos, igualmente, tentar entender que narrativas são construídas a partir dessas obras, seja em um contexto local ou mesmo global. Nosso recorte se baseia em obras construídas nos últimos 20 anos e que tiveram projeção internacional por meio de premiações em bienais de arquitetura latino-americanas, cuja divulgação internacional se dá através de publicações especializadas e também de exposições, o que colabora para seu reconhecimento mundo afora. Assim, escolhemos o Prêmio Oscar Niemeyer, organizado pela Rede de Bienais de Arquitetura Latino-Americanas, Rede Baal, como possibilitador dessa seleção, tendo em vista sua representatividade no cenário da América Latina e do mundo. Fundada em 2012 na cidade de Quito, no Equador, a Rede Baal tem o objetivo de estabelecer relações entre as bienais de arquitetura da América Latina de forma a promover visibilidade, encontro e debates significativos no campo da arquitetura. O Prêmio Oscar Niemeyer acontece a cada 2 anos e já possui 3 edições, 2016, 2018 e 2020, onde são selecionadas obras que já obtiveram repercussão em algumas das 14 bienais de arquitetura que compõem a Rede Baal. Iniciamos o processo com o mapeamento de 60 obras finalistas, sendo 20 obras de cada uma das edições. Foi gerada, então, uma base de dados com informações referentes a essas obras segundo algumas questões principais. O que, onde abordamos o edifício em si ou complexo analisado, seus usos e dimensões. Quem, onde enfocamos os sujeitos e ou instituições envolvidas nos processos, como escritórios ou grupos de arquitetos, construtores, possíveis colaboradores, financiadores, beneficiados e outros atores que em geral são invisibilizados nos processos. Como, onde enfocamos os processos que estão diretamente relacionados a estas obras, desde os processos de contratação e concepção do projeto até os processos de construção e também as questões referentes ao uso e ao impacto social. Quando, onde indagamos os intervalos temporais relacionados a esses processos. Onde buscamos o lugar de inserção da obra em um contexto geográfico específico, evidenciando as pré-existências e as relações mais amplas com o território. Onde buscamos levantar os custos e os meios de viabilização de cada obra. Após o mapeamento, georreferenciamento e levantamento de dados mais concretos e objetivos dessas obras premiadas, realizamos uma análise arquitetônica das mesmas. Apesar de ponto de partida serem obras enquanto objetos construídos e legitimados por laureações, nossa investigação não se pauta no produto em si, mas nos seus processos de produção e visibilização. Ao analisar as arquiteturas a partir de suas práticas e de seus processos produtivos, abdicamos das formas tradicionais de analisar o objeto arquitetônico, somente através de seus elementos físicos e individuais, e passamos a dar voz também aos elementos e sujeitos invisibilizados nesses processos de produção.
aqueles que criam redes, relações e cruzamentos dentro das lógicas dos processos envolvidos. Com isso, identificamos o que há de comum e o que aproximam essas obras, que narrativas podemos extrair delas e que pautas passam a despontar como relevantes nesse processo. Esse tipo de análise tenta criar novas maneiras de olhar a arquitetura para além das categorias de análise já consolidadas no campo, o que nos leva a compreender a pluralidade de processos envolvidos e a complexidade de trama que envolve toda essa produção arquitetônica. Compilamos fichas de análise padrão para cada uma das 60 obras selecionadas. Nestas, agregamos um mapa de localização da obra no contexto da América Latina, um recorte de satélite sempre na mesma escala para todos, a fim de comparação, e também um material já disponível destas, como fotos, desenhos e textos. Além disso, produzimos e adicionamos diagramas analíticos relacionados aos processos e elementos chaves de cada uma das obras, capazes de colaborar para uma reflexão crítica sobre as mesmas. Foi a partir das próprias obras que percebemos a necessidade de agrupá-las a partir de 3 categorias ou conceitos que acreditamos estarem presentes nessas obras em maior ou menor grau e que possam nos ajudar a entender a complexidade e a diversidade desses processos presentes na concepção dessas arquiteturas: território, memória e matéria. Para pensar o conceito de território, recorremos às noções levantadas pelos geógrafos Milton Santos e Rogério Heisbert, passando a entender o território não como um espaço geográfico puro e abstrato, mas um espaço habitado, um quadro das nossas próprias vidas, e por isso um espaço impuro, híbrido, múltiplo, diverso e complexo. Essa reflexão colaborou na identificação de obras que se aproximam dessa categoria não apenas quando apresentam características relacionadas ao território físico, material e geográfico-políticas, mas também as questões simbólicas, imateriais, culturais, históricas, econômicas, ambientais e etc. Neles encontramos narrativas relacionadas tanto ao espaço físico em que é inserida cada obra, podendo ele ser mais ou menos adensado em contextos mais agrícolas, inóspitos ou florestados, mas também que apresentam relações sociais específicas de alguma região que configura seu território. Para pensar a matéria, recorremos à ideia de consciência material desdobrada pelo sociólogo Richard Sennett, ou seja, a própria capacidade humana de transformação da matéria a partir de suas próprias faculdades criativas. As obras que se aproximam a essa categoria expressam, em seus processos produtivos, a exploração do material, seja enquanto matéria física e concreta, seja incorporando noções menos tangíveis, como a luz, os ventos, os aromas, os sons e etc. Assim, esses elementos podem ser visualizados a partir da utilização de recursos disponíveis, técnicas construtivas específicas ou não, e a reutilização de materiais. Neste momento, vamos nos dedicar ainda à leitura de autores que abordam a noção de memória, mesmo que já tenham sido identificadas aproximações com as obras cujas pautas estejam centradas em questões como a temporalidade e as ancestralidades. Obras que muitas vezes se situam em territórios de forte valor simbólico e histórico, que dialogam com pré-existências e utilizam de práticas construtivas tradicionais, ou até mesmo as reinterpretam. Embora essas 3 categorias ou conceitos nos auxiliem na reflexão crítica das obras, entendemos que elas não devem ser pensadas de forma estanque. Pelo contrário, cada obra nos mostra que elas se interrelacionam, se confundem, se sobrepõem, nos dizendo sobre a necessidade de tornar os seus limites mais difusos. Se por um lado esse recorte, ao tratar de uma premiação institucionalizada, revela em certa medida uma narrativa constituída do que se entende por América Latina, por outro, podemos afirmar que ela nos revela a diversidade das obras contempladas pelo prêmio, e, por conseguinte, a diversidade dos processos que se encontram ocultos nessas realizações. Queremos, assim, desmontar a ideia de unidade, autenticidade e identidade da arquitetura dita latino-americana, buscando compreender a diversidade e a pluralidade dos seus processos pela memória, pela matéria e pelo território. Dessa forma, se poderá realizar uma leitura apurada da complexa trama de agentes, noções, lugares, interesses e colaborações que compõem essas premiações e os discursos que subjazem suas relações, de forma a reconstruir uma visão crítica da arquitetura produzida na América Latina, que não seja mais fundamentada somente pelas referências dos centros hegemônicos da cultura mundial.
Esta pesquisa tem a intenção ainda de criar novos olhares sobre a produção de arquitetura contemporânea na América Latina e produzir um repertório para alunos de graduação e pós-graduação que muitas vezes não possuem contato com essa produção, além de gerar uma maior aproximação com as realidades latino-americanas. Inicialmente, o grupo também tinha como finalidade dar subsídio à exposição Arquitetura Latino-Americana Contemporânea, que iria ocorrer na Casa França Brasil em 2020, organizada pela Rede de Bienais de Arquitetura da América Latina, Rede BAAL, no 27º Congresso Internacional de Arquitetos UIA 2020. Com os agravamentos da pandemia de Covid-19, este evento foi convertido em uma série de conferências online e uma exposição digital para fazer parte deste mesmo Congresso UIA 2021.